Título original: Um Amore. De Amor e Névoa. Não perdi a surpresa, a nitidez e a emoção da primeira leitura de O Deserto dos Tártaros de Dino Buzzati. As tardes de verão, que me viram devorar tantos livros, como um adicto de terras distantes e intocadas, abrindo janelas e horizontes, aquelas mesmas tardes de verão podem testemunhar o meu assombro com o deserto. Um compasso infinito, uma vida inteira a esperar, inutilmente, a chegada dos tártaros. Alguém disse que Buzzati é uma espécie de Kafka mais suave, porque deixa entrar, debaixo da porta, o sinal, embora equívoco, de uma tênue, e logo desmentida, esperança. Não subscrevo essa interpretação. A espera adquire, talvez, um tônus dramático, e adia um acerto de contas com a realidade. Uma esperança que se dissolve, ilusória. E foram aquelas tardes fluminenses, que me sabiam e adivinhavam, que me emprestaram a moldura do clássico de Buzzati. Anos depois, com a certeza de que os tártaros jamais haviam de chegar, quando as tardes fluminenses se perderam na memória, quando a descoberta do outro me assaltava, impiedosa, segui de perto as páginas, duras e fascinantes, de Um Amor. É o mesmo Buzzati. De Giovanni Nidrogo, personagem central de O Deserto, passamos ao atual Antônio Dorigo, como se a sonoridade e o destino formassem uma sequência de harmonias dissonantes, Drogo e Dorigo. Se O Deserto é de 1940, começo da Primeira Guerra, Um Amor é de 1963, quando cessava o milagre econômico italiano. O primeiro romance não ocorre em parte alguma, ao passo que o segundo é radicado na inquieta e variegada cidade de Milão. E, no entanto, o tempo e a geografia não circunscrevem a criação de Buzzati. Predomina irreversível a aventura solitária. O sujeito, em pedaços, à procura de um desenho, de um sentido, de um mosaico, sabendo que a ideia de um sentido, de um desenho e de um mosaico não são apenas inúteis, mas improváveis. Temos aqui o romance de uma paixão fatal e avassaladora, que arranca Dorigo de uma vida estável e medíocre, e o atira, inopinadamente, nas águas abissais do feminino. Uma história escrita com a neblina da cidade e um sol que permanece encoberto. Mais uma vez, uma esperança entre parênteses, suspensa, quase em eclipse. Dorigo é tragado por uma pulsão erótica, altamente complexa e dolorosa, Eros e Thanatos, ainda mais para um homem de 50 anos que não chegou a conhecer antes o continente feminino. E se apaixona por uma jovem, dividida e ocupada em mil amores, sob a esfera profissional, nem sempre clara, todavia, a fronteira do afeto e os limites de um contrato fugaz. Releio Um Amor pela segunda vez, nesta cuidadosa tradução de Tiziana Giorgini, quando o ambíguo inverno deixa-se vencer pela nova estação. Quando a minha idade e a de Dorigo já se confundem e se entrelaçam. De algum modo, sinto-me profundamente implicado nessa narrativa, como leitor ativo. E talvez compassivo. Uma árdua metáfora explode nestas páginas, cujo final, eu me pergunto, poderia ser capaz de apontar para uma forma inusitada, grávida de possibilidades, quem sabe até para um furtivo gesto de redenção. A palavra é sua, caro leitor. Marco Lucchesi. Escritor, poeta, professor, ensaísta e tradutor, membro da Academia Brasileira de Letras. Capítulo 1. Certa manhã de fevereiro, 1960, em Milão, o arquiteto Antônio Dorigo, 49 anos, telefonou a dona Ermelina. Aqui é Tonino. Bom dia, Dom, o senhor? Há quanto tempo que não aparece? Como vai? Bem, obrigado. Sabe, tive muito trabalho ultimamente, por isso, diga, poderia me receber hoje à tarde? À tarde? Deixe-me ver. A que horas? Digamos, lá pelas 3h30. Combinado, às 3h30. Ah, escute, pois não. Da última vez, lembra-se? Bem, para ser franco, aquele tecido não me deixou muito entusiasmado. Eu gostaria, entendo. Infelizmente, eu mesmo às vezes, algo mais moderno, sabe o que quero dizer? Sim, claro. Pois olhe, fez muito bem em me ligar hoje, tenho uma oferta especial. Ficará satisfeito, vai ver. Fazenda preta, de preferência. Preta, eu sei, como carvão. Obrigado. Até mais tarde. Abaixou o fone. Estava sozinho no escritório. Gaetano Maroni, o colega que trabalhava na sala ao lado, também havia saído naquela manhã. Era uma manhã como qualquer outra de um dia como outro qualquer. O trabalho avançava bem. Da grande janela do 8º andar via-se o prédio em frente,
um prédio moderno igual aos prédios à sua volta, igual ao prédio onde Dorigo se encontrava. Até que era bem alegre, na rua Moscova, um vasto condomínio entrecortado por vias ajardinadas onde os carros podiam estacionar. Era mais um daqueles dias cinzentos de Milão, porém sem chuva, com aquele céu enigmático que não se sabia ao certo se eram nuvens ou apenas neblina a encobrir, talvez, o sol. Ou simplesmente a caligem saída das chaminés, dos respiradouros das caldeiras de nafta, das refinarias Coloradi, dos caminhões barulhentos, dos esgotos, dos nauseabundos montes de lixo jogados nos terrenos baldios da periferia, da traqueia dos milhões e milhões, seriam tantos, aglomerados entre cimento, asfalto e raiva à sua volta. Acendeu o terceiro cigarro, eram 15 para as 11 aqui é Tonino. Bom dia, Dom. O senhor? Há quanto tempo que, na parede à sua frente o relógio elétrico fornecido pelo condomínio, de vez em quando pequenos trechos de música, lá dentro, na sala ao lado, a senhorita Maria Torre mantinha ligado em cima da mesa, na bolsa, no colo, o radinho japonês, sem trégua mesmo durante as discussões e Dorigo nunca tivera coragem de proibir, no fundo bem que ele também gostaria de ter um, aliás chegará a comprar um de contrabando, de bolso, por 10.000 liras, nas lojas da cidade era vendido por 24, 25 mil, mas nem 2 dias depois Georgina ficou com ele, não que morresse de amores por Georgina, mas já se conheciam há muito tempo. Ele a encontrou sob os pórticos do curso enquanto do bolso do paletó lhe saía uma valsinha vienense, justamente o tipo de música que não suportava, mas não desligara por preguiça e então ela disse deixe-me ver, que gracinha, dá pra mim. E que importância tinha, no fundo, o radinho para ele. Acendeu o quarto cigarro, precisava terminar um trabalho mas não tinha a menor vontade, afinal não era urgente, podia ser entregue no sábado e ainda era terça-feira, além do mais. Quando sentia vontade de fazer amor, trabalhar tornava-se muito difícil. Não que Dorigo fosse muito sensual, um poço de virilidade. Contudo, de vez em quando, de repente, sem motivos aparentes, a imaginação começava a trabalhar e o rumo dos pensamentos mudava por completo. Assim, quando o encontro com uma garota já estava marcado, o corpo inteiro começava a esperar. Era um estado doloroso e ao mesmo tempo lindíssimo, difícil de explicar. Quase como a sensação de ser uma vítima que se oferecia por inteiro ao sacrifício, o corpo completamente nu, com abandono e transbordamento de ardentes energias, que lhe formigavam nos membros, nas vísceras e na carne. Uma carga terrível de força, nem por isso bestial ou cega, pelo contrário, lírica e cheia de torpezas obscuras. Nessas horas Dorigo chegava a esquecer o próprio rosto, que nunca lhe agradara, que sempre considerara odioso, e criava a ilusão de poder até ser desejado. Ao mesmo tempo à espera da mulher a que é Tonino, bom dia, Dom. O senhor? Há quanto tempo que, ia lhe consumindo toda a autoconfiança, que em matéria de trabalho era tão elevada. Diante da mulher não era mais o artista já quase célebre, mencionado internacionalmente, o cenógrafo genial, a personalidade invejada, o homem simpático à primeira vista. Ele próprio se admirava de que simpatizassem de imediato com ele, mas com as mulheres era bem diferente. Ele se transformava num qualquer, mantinha distância inclusive, percebera isso uma infinidade de vezes. As mulheres ficavam intimidadas e quanto mais ele se esforçava por mostrar-se espirituoso e desenvolto, pior era. A mulher o olhava desorientada e quase assustada. Era preciso muita familiaridade para que ele reencontrasse a si mesmo e se mostrasse natural. Mas para chegar a uma verdadeira familiaridade levava tempo. Os inícios eram sempre forçados e trabalhosos, como invejava Maroni, que com meia dúzia de palavras deixava as garotas à vontade. Às vezes chegava a odiá-lo por despeito. Com as mulheres seus paradoxos prediletos eram uma tática completamente errada. Ele se dava conta disso muito bem. Em vez de fazer rir provocavam desnorteamento e mal-estar, elas tinham a impressão de que ele zombava delas ou de que queria esnobá-las. Consolava-se um pouco ao pensar que a longo prazo sua classe quase sempre conseguia salvá-lo, se não agradava, pelo menos fazia uma figura razoável. De fato, a mulher intuía, quem sabe até odiando-a, sua superioridade intelectual, fechada e orgulhosa, que não conseguia entregar-se abertamente. No entanto, como ele não gostaria de poder abandonar-se sem reservas, alegremente, como um menino no entusiasmo do jogo. Que garota lhe teria reservado, naquela tarde, Dona Ermelina? Resguardava-se de um otimismo excessivo. É tão difícil acertar o tipo ideal, se bem que na casa de Dona Ermelina, graças a Deus, sempre havia moças viçosas,
Pelo menos os corpos eram jovens. No fundo, pensava ele, se Ermelina lhe tivesse mandado a Brita, não seria mal. Há meses que não fazia amor com Brita. Brita não conhecia entregas sentimentais, mas na cama não criava caso. Aquele corpo louro, rijo, liso, elástico, sem um pelo sequer na virilha. E, em geral, ele tinha aversão às louras, mesmo às falsas. Mas Brita tinha a capacidade provocante de uma foca jovem. Quando levantava os braços, as axilas se ofereciam, flores escancaradas, róseas, lisas, úmidas, tépidas, sem uma sombra. Um tenro entumecimento chegava a brotar, de tão jovem que era. Olhou sua escrivaninha, onde se amontoavam livros, folhetos, papéis, símbolos do trabalho. A cidade inteira trabalhava naquela hora, acima, abaixo e em volta dele. No mesmo prédio homens como ele trabalhavam. E no prédio em frente trabalhavam e no antiquíssimo prédio da Rua Fopa, que um vão entre os prédios permitia entrever, e atrás dele, nos prédios invisíveis, e mais adiante, na caligem, por quilômetros e quilômetros, trabalhavam. Papeladas, registros, fórmulas, telefonemas, quitações, mãos abarrotadas de canetas, de instrumentos, de lápis, as voltas com um parafuso, um engaste, uma adição, um enxerto, uma solda, um extrato bancário, uma fixação, enxame de formigas frenéticas, sedentas de bem-estar, e, no entanto, seus pensamentos, dava até vontade de rir, à sua volta, pelos quilômetros e quilômetros já mencionados, pensamentos semelhantes aos seus, inconvenientes e agradáveis, voltados para a misteriosa voz que convida a propagação da espécie, sublimada em vícios estranhos e ardentes, porque ninguém tinha a coragem de admitir. Todos pensavam nela, naquela boca especial, naqueles lábios peculiares, na expectativa de músculos tesos, lembra-se? Macios e fluidos, num arqueamento diferente de todos os outros, numa dobra, numa plenitude, numa concavidade, num calor, numa umidade, numa condescendência, num entranhar-se, num abismo cálido. E os jornais falavam num endurecimento soviético, em interpelações à Câmara sobre o Alto Adige, nas garantias de Neni quanto à autonomia do PSI, no incêndio do cinema Fiamma, na crise da junta regional siciliana. Que tremenda palhaçada! Acendeu o quinto cigarro. Estava em pé, com o nervosismo que lhe era próprio, tão sensível e tímido que era quieto Nino. Bom dia, Dom, o senhor? Há quanto tempo que... Mas sentia-se bem, nenhuma parte do corpo o incomodava. Enfim, tranquilo, forte e sereno. Era realmente uma manhã como tantas outras. O céu, lá fora, mantinha-se cinzento e uniforme. Mas ele sentia-se bem. As próximas horas não o atormentavam nem os dias sucessivos lhe causavam medo de nenhuma espécie. Tampouco o grande futuro. O telefone silenciava. Dorigo estava tranquilo, as coisas iam bem. Vestia um terno cinza mescla, camisa branca, gravata vermelho magenta, meios também vermelhas, os sapatos eram pretos e trabalhados, como se tudo fosse continuar como havia sido até então, até aquele dia de fevereiro, que era terça-feira e dia número 9. Tudo seguro e propício a um burguês na força da idade, inteligente, devasso, rico e feliz. A casa de Dona Ermelina ficava no sexto andar de um grande prédio nos arredores da Praça Missori. O elevador era daqueles cuja porta se abre automaticamente, mas às vezes se fecha de maneira inesperada. Uma vez Dorigo ficou preso, sentiu por um instante o medo de ser esmagado como uma noz, mas na verdade a pressão das duas portas não era excessiva. Na porta não havia placa com o nome. O longo corredor calçado de mármore estava deserto. Mas não se podia errar a porta apenas pela ausência da placa, todas as outras tinham uma. Havia vaga impaciência, se não a emoção, comum nesses casos. Que garota seria? Era a coisa mais fácil do mundo, Dorigo bem sabia, tirar o sentido de encontros desse tipo. Que gosto pode haver em possuir uma mulher quando se sabe que ela o faz exclusivamente por dinheiro? Que satisfação poderia ter o homem, a não ser a exclusivamente física, tão rápida e no fundo tão discutível? A velha objeção. E, no entanto, havia satisfação. Enorme. Quase inverossímil, aliás. Nem tanto pelos exercícios carnais, mais ou menos refinados. Era tudo que os precedia que tornava a coisa esplêndida. Dona Ermelina abriu imediatamente. Era uma bolonhesa cordial, bonachona, ainda uma bela mulher, um tipo familiar, sem nada de equívoco. Quem a ouvisse falar diria que era alcoviteira só para ajudar aquelas coitadinhas.
Mal Dorigo entrara e lá estava ela sussurrando, com aquele ar de cumplicidade. Vai ver que menina, vai ver só. Abaixou ainda mais a voz. Mas veja lá, é menor, sabe? Uma bailarina do Scala. E enquanto isso o levava para a sala de estar. Que maravilha a prostituição, pensava Dorigo. Cruel, impiedosa, a quantas não arruinava. Mesmo assim era maravilhosa. Custava-se acreditar que possibilidades assim pudessem existir no mundo de hoje, tão regrado e insípido. O sonho que se realiza, a um toque de varinha de condão, por 20.000 liras. Por 20.000 liras, muitas vezes até por menos, conseguir prontamente, sem a menor dificuldade ou perigo, garotas fantásticas que no dia a dia, fora do jogo, teriam custado um monte de tempo, de desgaste, de dinheiro, para depois, quem sabe, na hora H, roerem a corda. Mas aqui, um telefonema. Um breve percurso de carro, 6 andares de elevador, e lá estava a garota tirando o sutiã, toda sorridente. Havia algum mal nisso? Dorigo não era destituído de escrúpulos morais. Porém, por mais que tivesse pensado a respeito, não conseguia encontrar o ponto fraco. Se todos fizessem como eu, seria melhor ou pior? Perguntava a si mesmo. E não via onde estava o possível dano. Contudo, havia algo de torpe naquilo. Talvez a prostituição o atraísse justamente por sua cruel e vergonhosa absurdidade. Por causa talvez da educação recebida na infância, a mulher sempre lhe parecera uma criatura estranha. Com uma mulher nunca conseguira ter a mesma intimidade que com os amigos. Para ela a mulher era sempre criatura de um outro mundo, vagamente superior e indecifrável. Só de pensar que uma jovem de 18 anos, para ganhar 15.000 liras, fosse para a cama, sem mais preâmbulos, com um homem que nunca vira mais gordo, e o deixasse aproveitar-se do seu corpo, chegando a corresponder com ímpetos libidinosos mais ou menos simulados, só isso bastava para deixar Dorigo incrédulo e revoltado. Como se houvesse algo de totalmente errado naquilo. Todavia, era desse pensamento áspero e doloroso, dessa incapacidade de aceitar, que nascia o desejo. Uma mulher decente, que tivesse ido para a cama com ele por amor desinteressado, não lhe teria agradado tanto. Sadismo talvez? A perversa satisfação de ver uma coisa bela, jovem e limpa a sujeitar-se como escrava às práticas mais vergonhosas. Saborear o espasmo da humilhação corporal de que a garota certamente não terá consciência, pelo contrário, ela até acha engraçado, se diverte e ri enquanto no fundo da sua alma algo se contorce e se rebela e vomita, mas ela ri, aceita os joguinhos, inclina a cabeça para trás, de olhos fechados, arfante, como se estivesse no paraíso. Esse sentimento, porém, era marcado sobretudo pela educação que recebera, católica, severamente contrária às práticas sexuais. Por isso, entre ele e as mulheres jovens sempre houvera uma barreira, e as mulheres eram algo ilícito e o ato carnal uma espécie de mito. Daí a sensação de que, para uma mulher, ir para a cama com um homem era um episódio importantíssimo, que envolvia, por assim dizer, mesmo que só por poucos minutos, sua vida inteira. E constatar depois que não era nada disso, que milhares de mulheres estavam dispostas, em troca de uma exígua recompensa, a andar com machos desconhecidos. Além do fato de tê-las ele mesmo frequentado durante decênios, não conseguira destruir aquela ideia. Toda vez que uma prostituta se despia diante dele, tinha a sensação de estar vivendo uma situação quase inverossímil, fantástica, comparável a uma fábula. Assim, sempre que ia aos encontros na casa da cafetina, e o mesmo acontecia quando ainda havia os prostíbulos públicos, não ficaria admirado se lhe dissessem: ficou louco, meu senhor? Que ideia é essa? Uma mulher pública? Acha que ainda estamos no tempo do rei Heliogábalo? Sabia que o senhor é um sujeito muito esquisito. No entanto, o milagre sempre se tornava realidade. Uma garota maravilhosa, infelizmente nem sempre, mas na casa de Dona Irmelina era difícil encontrar uma feia traço, uma criatura esplêndida, uma daquelas que chamam atenção na rua, despia-se na sua frente 10 minutos depois de terem sido apresentados e ele podia beijá-la e apalpá-la até sugar todos os seus recursos carnais. Tudo por umas míseras 20.000 liras. Nessas horas ele tentava adivinhar em que estaria ela pensando. Nojo. Resignação? Consciência da sua degradação? Nada disso, a julgar pelo seu comportamento. As garotas agiam como se fosse a coisa mais simples e natural do mundo. Talvez com um não muito bem dissimulado desejo de despachar logo o cliente. Mas sempre sem demonstrar nenhum sacrifício ou aversão.
E essas garotas eram tantas, e de origem, educação e classe social tão diversificadas, que era válido pensar que a prostituição fosse um comportamento normal em todas as mulheres, sendo que em certos ambientes, graças a uma rigorosa disciplina contra a natureza, essa propensão instintiva estivesse inibida e adormecida, mas pronta a despertar se os acasos da vida propiciassem a ocasião. A garota, a bailarina do Scala, já estava esperando na sala de estar. No que era considerado a sala de estar havia um sofá e nele, uma mesa redonda, outro sofá ao comprido, uma cômoda e um armário embutido. Móveis modernos, por assim dizer, no estilo sueco, bastante sóbrios, uma leve sensação de limpeza. Nas paredes, uma surpresa, duas grandes reproduções de Bruegel, o Velho, suas célebres cenas de camponeses. Só Deus sabe como foram parar ali ou por que foram escolhidas. Ela estava sentada no sofá reto. Ao primeiro olhar, ele teve uma impressão agradável, nada fora do comum. Uma carinha pálida que um nariz reto e saliente, a boca pequena e os olhos redondos e atônitos tornavam interessante. Um misto de frescura e simplicidade, sem ser vulgar. Olhou para ela, tentando medir o prazer com que seria brindado. Notou que o oval do rosto era lindíssimo, puro, embora nada tivesse de clássico. Mas foram, sobretudo, os cabelos negros, compridos, soltos sobre os ombros o que mais o impressionou. A boca, ao mover-se, formava graciosas covinhas. Uma menina. Os lábios finos, mais maliciosos que sensuais, tinham um certo realce. O lábio inferior chegava a sobressair, pois o queixo era pequeno, estreito e, de perfil, até retraído. Não usava batom. A boca rija, firme, pequena demais em proporção ao rosto, tinha a sua importância. A densidade do rosto devia-se à extrema tensão da juventude. Uma cara decidida, maliciosa, ingênua, esperta, limpa, provocante. Veio-lhe à mente uma Madonna de Antonello de Messina. O mesmo tipo de rosto, a mesma boca. A Madonna era mais cândida, sem dúvida. Mas o semblante claro e puro era o mesmo. O primeiro contato sempre deixava Dorigo embaraçado. O julgamento secreto por parte dela o aterrorizava. Sabia que não era bonito. Nem de longe. Jamais gostara do próprio rosto. Quando menino ainda, mirava-se nas vitrines. Era sempre humilhante. Que rosto nojento, que cara de idiota, que mulher iria gostar dele? Como se chama, senhorita? Por princípio, Dorigo não conseguia ser menos cerimonioso, ainda que se desse conta de tal absurdo. Laide. Laide? Que nome curioso. Laide, diminutivo de Adelaide. E lá está ele, Dorigo, sentado no sofá, acendendo um cigarro e como sempre intimidado por aquela nova presença, observando a mocinha que está prestes a lhe ser vendida. Dentro de alguns minutos, essa criatura jovem e graciosa, cuja existência até então o ignorava, que devia ter uma família, uma infância, uma mocidade, um mundo inteiro povoado por uma infinidade de personagens, construído a partir de uma intrincada textura de lembranças, de hábitos, de conhecidos, de esperanças, de detalhes físicos, de dias alegres e momentos tristes, que ele ignorava completamente. Essa criatura tão mais jovem que ele, dentro de alguns minutos, estaria nu em seus braços, na cama, e ele também estaria nu. E seria como se fossem marido e mulher, ou há muito tempo amantes, amigos íntimos que seja, como se houvesse pelo menos uma preparação lógica de conhecimento, de convites, de promessas, de galanteios, de traições até. No entanto, nunca se tinham visto antes, ele nada sabia a respeito dela e vice-versa. Mesmo assim, dentro de alguns minutos, ela colheria sua carne. Embora Dorigo Awinton não fosse mais criança, tudo isso lhe parecia impossível e, de certa forma, assustador. Mas não acontecia o mesmo nos bordéis de antigamente, que Antônio frequentara com tanto prazer. Não, Dorigo não conseguia explicar muito bem, mas era uma coisa diferente. Talvez pelo aspecto legal, que fazia daquelas mulheres uma categoria à parte, uma espécie de milícia, quase uma ordem religiosa. Por acaso consideramos os soldados ou os padres homens como nós? Até melhores, talvez, mas pertencentes a outro mundo. E as freiras, consideramos mulheres? Não. Santas criaturas, sim, mas de outra raça. O mesmo se dava com as mulheres dos prostíbulos. Podiam ser jovens, extremamente belas, o que não era raro. No entanto, tinha-se a impressão de que entre elas e nós houvesse uma barreira intransponível, tão grande é a força dos hábitos, dos preconceitos e da autoridade da lei.
Talvez fosse também porque as garotas dos prostíbulos mostravam-se quase nuas, em roupas ridículas, pomposas e enfáticas, em geral de péssimo gosto, que deixavam pernas e seios de fora. O que revelava de imediato todo o mistério. Um verdadeiro e autêntico uniforme que nada tinha de comum, embora tentasse simular o aspecto, com os vestidos de noite. Isso também contribuía para fazer delas uma categoria à parte, totalmente separada do resto do gênero humano. Ou talvez porque elas próprias, as garotas das casas de tolerância, não faziam nada para parecer garotas como todas as outras. Desempenhavam seu papel sem qualquer concessão sentimental. Gentis, sim, muitas vezes até afetuosas, mas havia sempre aquela barreira hermética a separá-las do cliente. Entre os dois, exceto quando o burocrático encanto se quebrava, e aí começavam as chateações, só havia o relacionamento físico. Qualquer outro interesse estava descartado. Se o homem, por curiosidade, fizesse perguntas sobre sua vida particular, recebia apenas vagas e convencionais informações. Quanto a ela, era bom que não bancasse a curiosa. Quem era o cliente? Qual sua profissão? Tinha família? Era rico? Esses dados, tão importantes em qualquer relacionamento amoroso e normal, não faziam parte do jogo. E os dois observavam as regras, nada faziam para transgredi-las. Além disso, esse desinteresse recíproco facilitava a coisa, tornando-a menos comprometedora. Com essas garotas, que se vendiam da mesma forma, porém em circunstâncias, ambientes e maneiras completamente diferentes, a situação era outra. Estas não diferiam em nada das de vida normal pelo simples fato de fazerem parte dela. Aparentemente não tinham nada de diferente das mulheres que o homem de bem costuma frequentar, em casa e fora dela. O mesmo aspecto, os mesmos costumes, muitas vezes a mesma linguagem. Por sua vez, elas também tinham pais, irmãos e namorados que em nada diferiam dos clientes. Não havia barreira a separá-los, não pertenciam a outra raça, quem sabe até na noite anterior tivessem sido convidados de uma ótima família que ele mesmo costumava frequentar. Por isso a prostituição assumia nesse caso um aspecto perturbador, de certa forma ilógico e muito mais atraente. Por isso Antônio tinha sempre a sensação de transpor uma fronteira proibida. As regras com as quais sempre convivera, em que a mulher era o fruto proibido a ser conquistado depois de muito e às vezes vão esforço, rompiam-se como que por encanto para dar vazão à sua luxúria. Claro, essas garotas eram reles principiantes se comparadas às experientes profissionais, adeptas das mais depravadas fantasias. Em compensação, porém, havia o mistério. Nesse instante Dona Irmelina perguntou: Doutor, o senhor se importa se provarmos um vestido? Imagine, Dorigo sabia que Irmelina, para camuflar sua atividade de cafetina, dizia ter uma boutique. De fato, no quarto, havia um grande armário embutido, provavelmente cheio de roupas. De resto, essa manobra simplificava o cerimonial hipócrita da espera. Convencionou-se, por decência, que a hora de ir para a cama seria precedida de uns 15 minutos de conversa fiada, em tom alegre, ainda que forçado. Depois disso, esgotados os assuntos banais, seguia-se um silêncio embaraçoso. Até que Dona Irmelina dizia: Vamos, meus queridos, não querem ir agora? Quando não era a própria garota que os tomava pela mão, convidando-o a levantar-se, e essa simulação de desejo sempre surtia algum efeito. Dona Irmelina trouxe um vestido de grossa malha de lã, café com leite. Sim, esquenta. Sem o menor constrangimento, Lade tirou o pullover cinza e a saia pregueada, de padrão escocês. Ficou de combinação preta. Antônio notou as pernas. Eram esguias, fortes, rijas, a parte posterior desenvolvida, mas ainda de menina, sem aquela massa de músculos salientes de quase todas as bailarinas. Ficou surpreso também com a compacta redondez dos braços, coisa tão rara. Neles havia um misto de genuíno vigor popular e inocência infantil. Enquanto ela os levantava para vestir a roupa pela cabeça, percebeu que as axilas não estavam depiladas, estranho, em se tratando de uma bailarina. Parece feito sob medida, disse Dona Irmelina. Sem comentários, Lade aproximou-se de um espelho. E erguendo os braços ajeitou os longos cabelos, presos sob o vestido. Com os braços assim levantados e de costas para Antônio, ela virou a cabeça, olhando para ele com um sorrisinho malicioso. Será que ela se dava conta de que, naquela posição, era muito bonita? Teria percebido isso sozinha, graças a essa fulgurante intuição das mulheres, estudando-se no espelho? Ou alguém teria lhe ensinado?
Dessa forma, o rosto se mostrava de frente, em sua feição genuína, com uma atrevida segurança de si, como quem diz, está vendo? Sou ou não sou diferente das outras? Eu lhe agrado, não é verdade? Mas sem coquetismo lascivo. Como fazem as meninas olhando para a mamãe, o papai e os irmãos na hora de vestir a roupa da primeira comunhão. Porém, naquele exato momento, houve um clique no mais profundo de seu ser, uma espécie de badalada misteriosa. Experimentou a mesma sensação de alguém que, perdido num imenso campo deserto, ouve uma voz chamando-o à distância. Certamente ele não podia, de forma alguma, entender o que estava acontecendo naquele instante, não suspeitava sequer que fosse importante. De repente, num desses breves momentos em que se revelam os vestígios obscuros dos dias perdidos, ele se lembrou de já ter visto aquela garota. No Corso Garibaldi, em Milão, erguia-se um grupo de casas antiquíssimas, encostadas umas às outras, num emaranhado de paredes, balcões, telhados, cumeeiras, onde o espírito da cidade antiga, não a dos senhores, mas a dos pobres, sobrevivia com uma força toda especial. A velha Milão, pedaço por pedaço, havia sido destruída. Foram poupados apenas os palácios imponentes, semelhantes, afinal de contas, aos palácios de todas as outras cidades de qualquer país, expressando, seja em que estilo for, os orgulhos e a vaidade da mesma espécie humana. Enquanto é justamente das habitações mais humildes que surge a genuína alma do povo. Mas os bárbaros não entendem essas coisas e com o peso dos seus milhões derrubam os sujos e poerentos bairros milenares, para se tornarem ainda mais ricos. No entanto, no Corso Garibaldi ainda subsistia uma ilha, obstinada e intacta, apesar das margens já castigadas pelas picaretas. Entre os números 72 e 74 havia uma passagem encimada por um arco, uma espécie de porta que dava para uma estreita viela. Uma placa de pedra indicava, Vicolo del Fosseto. A entrada dessa minúscula rua é tão estreita que a maioria dos transeuntes nem a percebe. Mas 8 ou 9 metros adiante a viela se alarga numa espécie de pracinha cercada por prédios decrépitos. É um canto esquecido, um labirinto de ruelas, becos, passagens subterrâneas, lagos, escadas e escadinhas, onde ainda se aninha uma densa vida. Chama-se, sei lá por quê, Las Torta. Quem mora lá? O que acontece ali à noite? É um gueto de miseráveis. Será um antro do submundo ou do vício? Os corredores que interligam esse amontoado de casas não costumam ter nome. A iluminação, à noite, resume-se à fraca luz amarelada de lâmpadas tristes, que mal clareiam as entradas. Barulhos de rádio, repreensões, discussões, um cão latindo. E depois o silêncio. Alguns meses atrás, devia ser setembro ou outubro, ao cair da tarde, quando já se acendiam as luzes Antônio passou, a pé, justamente pelo Corso Garibaldi, ao voltar para casa depois do trabalho. Uma vez ultrapassado o Largo da Fopa, em direção ao centro, essa rua revela intensamente a verdadeira essência de Milão. Casas, na maioria das vezes velhas ou antiquíssimas, dos dois lados. Lojas e mais lojas. Passagens escuras que vão dar em estranhos pátios sombrios. Mas as calçadas fervilham de pessoas que não têm nada a ver com aquele fermento incompreensível, mísero e quase desesperado que a noite invade. Por exemplo, certos bairros de Nápoles. É uma animação cheia de vida, de alma popular, alegre, sem miséria, atenta e despreocupada, apressada talvez, com medo de perder a hora. E os rostos, talvez seja apenas impressão, parecem mais relaxados, expressivos e não tão ambiciosos como em outros bairros da cidade, ainda que mais centrais, ricos e modernos. De repente, Antônio reparou numa garota que caminhava à sua frente. Usava um conjunto em piede de pole lilás e branco, um corpete tipo bolero do mesmo pano, bem cintado, saia amada e curta, como estava na moda. No braço direito, uma grande bolsa de couro, andava com um passo firme, decidido, quase arrogante, sem mexer os quadris, com um porte bonito e cheio de si que fazia os saltos altos e finos ressoarem no chão. O movimento imprimia às jovens pernas uma espécie de trepidação interna desde o calcanhar, sobre a dilatação da barriga da perna, subindo pela emocionante progressão muscular para ir perder-se sob a saia. Como quase todas as mulheres, embora a iluminação interna impedisse um reflexo nítido, ela se olhava a todo instante nas vitrines. Mas de maneira rápida, sem intenção precisa, como se já fosse um hábito instintivo. Dessa forma Antônio podia ter uma ideia do seu tipo. As feições da face eram firmes,
O nariz reto tinha uma curiosa expressão, os longos e negros cabelos puxados para trás num espesso coque. Não conseguia ver a boca, mas podia imaginá-la a partir da linha afilada do queixo. Devia ser pequena, firme e petulante. Uma garota do povo, um desses tipos físicos bem definidos, que não chamam muito a atenção, onde aos poucos se vai descobrindo uma elegância toda natural. Devia ter seus 18 anos. A não ser as rápidas olhadelas para as vitrines, continuava seu caminho de cabeça erguida, como se olhasse firme à sua frente, sem sequer notar as pessoas que vinham num outro sentido. Antônio diminuiu o passo para poder continuar a segui-la. Desde os remotos tempos de estudante nunca mais seguira ou abordara mulheres na rua, e naquela época isso não aconteceu mais de 5 vezes, não que a coisa lhe desagradasse, mas por causa de uma timidez insuperável, tão certo estava de não poder agradar. De resto, essas poucas experiências quando jovem foram infelizes. Justamente por causa desse complexo de inferioridade, Antônio, que na companhia dos amigos sabia ser espirituoso e clegagé, ao abordar uma mulher tornava-se um verdadeiro imbecil, não encontrava palavras, gaguejava, e a voz, devido ao embaraço, assumia um tom falso, rude, altivo. Dava-se conta disso perfeitamente à medida que as palavras lhe saíam da boca, mas era mais forte do que ele. Tampouco agora a possibilidade de uma abordagem lhe passava pela cabeça. Que a garota pertencesse a um mundo completamente diferente do seu, isso era claro e evidente. O que aumentava consideravelmente o interesse, mas criava dificuldades intransponíveis. O que diria? O que poderia oferecer-lhe? Como conquistaria sua simpatia? Claro, aquela belezinha de vendedora, ou modelo, ou manequim, ou piranha, qual seria sua ocupação? Agradava-lhe imensamente. Além disso, havia diferença de idade, uma desvantagem de que já há algum tempo vinha se ressentindo. Portanto, nada havia a fazer. Dali a pouco ele a veria desaparecer, numa casa ou numa loja, num bonde, quem sabe, e nunca mais voltaria a encontrá-la. De fato, a jovem entrou no beco entre os números 72 e 74. Contudo, antes de desaparecer, voltou-se repentinamente e olhou para trás. Naquele trecho não havia muita luz, mas Antônio conseguiu ver-lhe o rosto. Pálido, seco, infantil, olhos redondos e surpresos. Pareceu-lhe belíssima, com um certo ar de espanhola. Seus olhares se encontraram por um rápido instante. Enlaçaram-se por uma fração de segundo. Ele bem que gostaria de ter dado um olá, ou um sorriso ao menos. Faltou coragem. Sua expressão, ao olhar para ele, era de extrema indiferença. Depois, com passo impertigado, entrou no corredor escuro. Segui-lo um pouco mais. Antônio parou na entrada do beco fitando a esguia silhueta que se afastava contra a luz, pois ao fundo havia um pátio ou um largo bem iluminado. Só depois que a garota desapareceu lá adiante, Antônio se atreveu a entrar também. Fim da breve viela, encontrou-se na minúscula praça já mencionada. Dali se irradiavam outras ruelas e becos entre uma casa e outra. Um garçom carregando uma bandeja cheia de massas passou por ele. Uma senhora, chegando-se à janela do primeiro andar para fechar os postigos, olhou curiosa para Antônio. 3 meninos que jogavam bola de gude embaixo de um lampião voltaram-se para observá-lo. Do emaranhado de casas ao redor, todas com sacadas paralelas, vinham vozes, ruídos e sons. Ouvia-se um martelo batendo em algo metálico. Aroma de sopa com alho, muito apetitosa. Diria-se uma pequena aldeia incrustada por entre o alinhamento das casas. Uma imprevista faceta de Milão, de que Antônio nunca ouvira falar. Com exceção da luz elétrica e de uma vespa parada diante de uma porta, tudo era como há 2 séculos. Antônio apreciaria explorar os outros becos, até onde iria aquela cidadela secreta. Haveria outras pracinhas. Uma saída que desse para a rua Statuto ou a rua Palermo. Poderia até reencontrar a garota. Mas, como sempre, foi covarde. Sentia-se um estranho. Afinal de contas, estava na casa dos outros. Aquela pequena praça também devia ser uma propriedade particular. O que poderia responder caso lhe perguntassem por que estava ali? Foi embora, acendendo um cigarro, resignado. Só Deus sabe onde a jovem espanhola se tinha enfiado. Moraria ali? Ou iria à casa de uma amiga? Um encontro, talvez? Nunca mais tornaria a encontrá-la. E, no entanto, por uma dessas intuições aparentemente absurdas, a que na hora não damos importância, mas que penetram em nossa alma, para dali a meses ou anos tornarem a despertar, quando se desencadear o mecanismo do destino, Antônio teve um pressentimento.
Como se aquele encontro tivesse uma importância em sua vida. Como se o fugir de contato de seus olhares tivesse criado entre ambos um elo que jamais se romperia, mesmo que não tivessem consciência disso. Mais de uma vez, no passado, já conheceram a incrível força do amor, capaz de reatar, com infinita sagacidade e paciência, através de um vertiginoso encadeamento de acasos, dois fios sutis que se haviam perdido no burburinho da vida, de um extremo a outro do mundo. Mas os dias passam, o trabalho, as viagens, as pessoas. Antônio não tornara a pensar nela e aquele rosto desconcertante ficar esquecido e enterrado nos profundos subterrâneos de sua memória. Mas quando, na complacente sala de Dona Ermelina, a jovem, com os braços nos erguidos como asas de ânfora, voltou-se para lhe sorrir, a lembrança daquela noite de setembro ou outubro no Corso Garibaldi aflorou-lhe a mente de imediato. Antônio não podia afirmar que fosse ela. A garota do Corso Garibaldi talvez fosse mais bonita, pelo menos na sua lembrança traço, mas havia entre elas uma perturbadora semelhança. Essa Alaide não oferecia, contudo, o mesmo mistério. Ou será que a violenta atração que a outra exerceu sobre ele devia-se ao fato de naquele momento, naquele lugar, ela ser uma criatura inatingível, enquanto essa estava à sua inteira disposição? Não seria apenas a mudança de situação que as faria parecer diferentes, quando na verdade eram a mesma pessoa. Nesse interim, Laide já terminara a prova e, tirando o vestido, tornou a ficar de combinação. Não vai querer se vestir agora, vai? Disse Ermelina, rindo, pois a garota fora apanhar a saia no sofá. Meus filhos, já está tudo pronto lá dentro. Era uma das fórmulas consagradas. Precedido por Laide, Antônio dirigiu-se ao quarto. Na soleira, enquanto a jovem entrava, Ermelina assinou ao homem para que voltasse. E sussurrou-lhe ao ouvido, é bom que saiba que ela é um tanto esquisita, entende? Ela gosta de, bem, e fez um gesto. Digo isso para orientá-lo melhor. Está muito bem, respondeu ele, sem ter entendido. A cama estava feita. Uma coxa de fustão bem esticada. Na certa a dona da casa imaginava que faria um amor sem desarrumá-la. Mas o quarto não estava nem um pouco quente. Antônio puxou a colcha e assim que se despiu meteu-se sobre os lençóis. Durante esse tempo ela ainda estava no banheiro fazendo sua toalete íntima. Aqueles 5 minutos de espera, na cama, talvez fossem os melhores, enquanto a garota, lá dentro, preparava o corpo da maneira mais conveniente. A imaginação, certa de que logo estaria satisfeita, dava asas às mais excitantes e libidinosas hipóteses, mesmo com o risco de em seguida vir a sofrer 80% de decepção. Ela voltou, ainda de combinação. Olá, disse ao entrar. E depois, com certo espanto, como? Meteu-se embaixo dos lençóis? Ora, meu bem, não está muito quente aqui. É, realmente não está. Com o mesmo desembaraço de quem está sozinha num lugar completamente fechado, sem a menor dissimulação de pudor, tirou a combinação e depois as meias diante dos ávidos olhos de Antônio, que já saboreava de antemão. A calcinha era lilás e a guêpière de um lilás mais claro com listras verticais pretas, bem requintado. A Ermelina fazia questão de que as garotas da sua equipe fossem caprichosas com as roupas íntimas. Isso era extremamente importante em se tratando de uma clientela selecionada como a sua. Já os vestidos e casacos podiam estar estropiados, era indiferente. A cabeça inclinada, os lábios contraídos pelo esforço, Laide soltava as presilhas da guêpière, nas costas, até que abriu, como uma concha. Ficou nua. Era o típico corpo de bailarina, esguio, os quadris estreitos, as coxas longas e arrojadas, os seios miúdos, de menina. Parecia um desenho de Degas. Correu para a cama. Você aqui está certo, que frio, e enfiou-se debaixo dos lençóis, rindo, aninhando-se nos braços de Antônio. Ele a beijou logo na boca. Ela correspondeu, demonstrando prazer, metendo a língua entre seus lábios, sem nenhum exagero obsceno, pelo contrário, numa moderação quase casta. Depois Antônio levantou a cabeça para olhá-la. Um rostinho alegre e infantil em meio ao negro dos longos cabelos soltos. Parecia vontade. Verdade que é bailarina? Sim. E onde trabalha? Perguntou ele, como se Ermelina já não lhe tivesse dito. Num teatro aonde você também vai. O que queria dizer? Sabia quem era Antônio, que era cenógrafo? Ou estaria se referindo à classe social em geral, como se todos os burgueses de uma certa categoria devessem frequentar o Scala? Como assim? Um teatro aonde você também vai. Bailarina do Scala. Fez que sim com a cabeça.
Uma confissão que a deixava satisfeita. Parabéns. Irei aplaudi-la. Obrigada. Ah, diga-me, por que não raspa as axilas? E, nem me fale, tenho que ir ao esteticista. E como faz para dançar, no Scala? Para isso existem uns tampões que escondem os pelos, quando se dança. Fez um trejeito com o lábio superior, como as garotinhas coquetes costumam fazer quando querem ser perdoadas. Ele, escute, como se chama mesmo? Laide? Me diga uma coisa, é para matar uma curiosidade. Por acaso você mora no Corso Garibaldi? Eu? Fez uma cara de espanto. Claro que não. Por quê? Nada. É que já vi você lá. Eu, no Corso Garibaldi. Mostrava-se estarrecida. Quando? Não sei ao certo, há uns 3 ou 4 meses, em setembro ou outubro. Estava anoitecendo. Há uns 2 anos que não passo por lá, você entrou num beco que vai dar naquele bairro interno, que chamam Las Torta. Eu, Nas Torta. Pronunciava-se torta, com um erro muito gracioso. Que belo lugar para você me mandar. Nunca estive nas Torta, graças a Deus. Por quê? Qual é o mal? Olhe, nas tortas só tem piranhas, ladrões, cafetinas e cafifas. Cafe, o quê? Cafetões, ora. Gigolos. Mas, vem cá, como é que você sabe? Isso é público e notório, não é? Por quê? Vai me dizer que não sabia? Não. Nem sabia que o lugar existia. Bem, só sei que não boto os pés ali. Parecia magoada. Então desculpe. Tive a impressão de que era você. Talvez ela fosse parecida comigo. Como estava vestida? Imagine se vou lembrar, disse Antônio, que, no entanto, se lembrava muito bem. E o que mais me viu fazer? Rodar bolsinha? Não sei por que ficou zangada. O que eu disse demais? É que não gosto desse tipo de papo. Certo? Caso encerrado. E agora? Puxou-o para si, colando sua boca na dele. Quem era ela? Aonde ia? Com que esperanças? Por que escolher aquele tipo de vida? Uma jovem tão viçosa, viva, autêntica. Se tivesse nascido numa família como a de Antônio, teria ido parar na casa de Ermelina? Que infância infeliz teria às suas costas? Ou seria apenas ânsia de liberdade e de rebeldia, desejo de roupas novas, prazer mórbido em se humilhar, sentir-se diminuída, vender-se, entregar o corpo a caprichos alheios, volúpia de degradação, talvez? Enquanto se vestia, naquele estado de espírito característico, sereno e melancólico que se sucede à efusão dos sentidos, Antônio correu a cortina de musselina que cobria a janela e olhou para fora. Não se imaginava num andar tão alto. Em frente havia um prédio da mesma altura, ou talvez mais. À direita, porém, o olhar descortinava uma infinita perspectiva de terraços e telhados, principalmente de telhados negros, apinhados de cumeiras. Adiante, embaixo estava Milão, de onde vinha Laide. As casas guarnecidas de sacadas, cheirando a gato, com os vasos de flores murchas e calcinhas penduradas, e a voz de uma jovem que canta despreocupada, e a horrível briga entre ela e ele, em termos que nem dá para repetir sem corar. O sol bate no jardim da mansão, aquecendo um pouco as paredes amareladas da casa que ainda conservem alguns brasões. O mascate começa a pregoar de manhã, aos poucos se aproxima e logo já está aqui embaixo, e quando se vai ver já está longe. O bonde range na curva, toda vez os olhos do contador miram, sibilando, a nuca da empregadinha adolescente, as caixas d'água dos pátios internos molhados pela chuva, negros, vítreos, a vitrola do 7º andar que não foi desligada e faz tá porque ela se jogou no sofá e ele, ofegante, a possui. Às 11h30 da manhã, terminado o mercado de cereais, o senhor Marcigliani chegará de Borgotaro, disse uma rapariga loura. Por favor, a caminhonete descarregue as bobinas. Dessa vez o chefe é preto. Só Deus sabe onde colocar esse entulho. É só você querer, benzinho. Você é o quê? Criada? Aqui está meu números, se quiser, mas vou avisando uma coisa. Faço questão de asseio. Perfume não importa, mas sabonete e pasta de dente, isso sim. Sabia que os sujeitos que perambulam pela Travessa Carminati precisam de sombra? A porta rangeu. Não, a mãe estava na casa da Enora ouvindo música e blá 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 blá. Acabou ficando tarde. 3.000 por noite mais a venda das flores mais os eventuais. Você não vai querer bancar a chata, vai? A questão é saber conquistar esses velhotes cheios do ouro. Eles chegam a fazer tlim-tlim se você os sacode um pouco. Amilcar depenou neste outono que vou te contar. Asqueroso como ele só. Mas a danada faturou um casaco de Vison. Você viu?
Não viu? O ruído do elevador que sobe e desce. Ele segura o queixo dela entre 2 dedos e o sacode com raiva 6 ou 7 vezes e depois a chacoalha e agarra. Ela o olha assustada e agora chega de conversa. Boneca, você vai me soltar essas 10 notas graúdas uma por uma e se tentar outra vez te damos um corretivo e vamos te deixar de um jeito que teu Misha não vai dar nem pro cafezinho, entendeu? E depois manda aquele tapa que ele sabe dar que parece que a cara vai estourar e tibum ela cai no chão e se cai de mau jeito melhor assim aprende às vezes quando ele tira o cinto da calça para bater no traseiro tem que ver só as marcas nas coxas, de ficar uma semana sem poder batalhar. O motorista do engenheiro Casparri se arruma todas as noites, mas onde vai arranjar dinheiro para a boate? Feio que dói no entanto dizem que a senhora Casparri, tão angelical, parece uma santa. Fica louca de ciúme à noite sabendo que ele está rolando no champanhe com as piranhas mas não consegue evitar, é uma doença. No escritório da assinado no escuro toca o telefone a uma hora dessas, e insiste umas 6, 7 vezes todo o imenso prédio percebeu um som desesperador até 13h30. Deve fazer uma semana que ele descobriu, há um desfalque de 13 milhões mais na vala do posto de gasolina aquele que vê acima disse o ventre, a virilha e as vergonhas das 600 e 1.600 cilindradas sempre as mesmas com suas imundas incrustações e não vê a hora de largar o serviço e entre um pneu e outro consulta o relógio 15 para as 6, 10, o telefone também toca nos escritórios da Tetron, nada disso, absolutamente, o tórrido impassível zombando com seu cigarro, por menos de 3 não e não. Mandei você de propósito, agora não venha me decepcionar com todas as despesas que tivemos com você e enquanto isso ele fica pensando nas meias pretas de uma leviana qualquer, mas é absurdo, ele tem mulher e filhos, e aquele barulho chato dos saltos descendo as escadas aguentando todo o peso das carnes, anda logo Inês tem um senhor esperando por você, que senhor? Você sabe, o conhece, é o que costuma vir a essa hora, não banque é difícil, faça ele cuspir a alma, você sabe. Ela sai da sua porta para o corredor do 6º andar os olhos de fora o ventre de fora esperando por ele que não vem. No mezanino finalmente há luz da aurora e talvez o céu esteja azul, mas pode ser que haja nuvens ou então é a maldita história da aurora, da hora em que o sol surge mas a cidade não chega a vê-lo nunca, as casas lívidas e adormecidas e fechadas e os pouquíssimos que ainda estão vivos chegam a sentir algo quase que divino por um breve instante, só um instante porque depois chega o sono, aquele peso na cabeça, a preocupação de não perder a hora, luz do alvorecer lívida e desanimada na grande cidade, mas será que é grande mesmo? É ridícula, no mundo há centenas de maiores, na sobreloja a luz filtrando justamente pelos interstícios, o que demonstra seriedade, a rapariga nua olha o homem que a comprou para aquela noite. O vê saciado e adormecido com a boca entreaberta como as tampas dos bueiros ou como as velas trêmulas do altar de Nossa Senhora das Dores onde ela mesma é essa manhã, com véu negro na cabeça, ela mesma seria possível. Rezava, com os olhos rasos d'água, rezava por seu amor, pelo seu amanhã, pela sua casa. Um padre perambulava pela nave, sorrateiro, lançando-lhe olhares dignos de sua posição eclesiástica, aquele cheiro de incenso. A sensação daquelas casas ao redor pegadas umas às outras, verticalmente rígidas, cinzentas, abarrotadas de vidas humanas, cortinas enormes embaralhadas, superpostas umas às outras em volta da igrejinha do século XIX com paredes escuras infiltradas. Os joelhos doíam ela se sentia pura apesar de ter passado a noite à mercê de um desconhecido que a pagou aliás justamente por isso pelo sacrifício pessoal que a prostituição infligia. A mãe doente em casa talvez com aquela doença horrível as dores atrozes nas partes de baixo todas as noites em volta a perspectiva das altas muralhas negras e o reflexo que projetavam sobre ela com aquele véu sombrio, uma luzinha lilás no painel do carrão esporte enquanto ele passeia a mão tranquilamente pela coxa dela como que saboreando a mercadoria e atacando uma conversa idiota sabe aquela do menino Tati-Bitati. Pois é, um garoto entra na sala de estar onde vê a mãe e um monte de amigas, aí ele diz, às vezes, ao fazer a curva muito fechada faltava pouco para ir de encontro a um táxi mas logo engrenava a terceira e pronto, até que essa sensação de força mecânica é bonita, qual será desse sujeito? Contanto que não tenha mau hálito, sentiu a meia esquerda desfiar acima do joelho, mais um gasto imprevisto caras do jeito que estão. O coronel aposentado do andar de cima com aquele seu cachorro vira-lata que olha quando a encontra na escada, e como a olha, se soubesse, meu Deus se ele soubesse. Claro o salto alto ajuda é cansativo mas como realça a barriga da perna,
Os homens ficam de olho vidrado. Ela chega a sentir aqueles olhares como teias de aranha grudadas na pele. Esses porcos. Na escola a irmã Celeste sempre lhe dizia que só se olhar nos vidros da janela é pecado. Era o que dizia. Lá fora era inverno, a Alameda completamente coberta de neve, silenciosa como nunca, e os lampiões um atrás do outro a perder de vista. Mas essa noite o movimento de carros está fraco, enquanto nas velhas escadas carcomidas as lâmpadas pobres e fracas de cada andar. A do terceiro até queimou. De onde vem aquela luz que conta tantas coisas terríveis? Meu Deus, as paredes tenebrosas, a poça, o misterioso automóvel parado, o laboratório esquisito do térreo num entra e sai de tipos estranhos, o triste estúdio fotográfico do primeiro andar que não dá para entender como consegue sobreviver, o fantástico emaranhado das chaminés no telhado, a perdição das áreas que se lançam no abismo, a característica mijada no canto, o trac-trac que às vezes se ouve na casa do vizinho, a lápide onde morou um patriota dos 5 dias de Milão, o tijolo à mostra, a corriqueira disputa na cantina do pátio, toda uma densidade de vidas que fermentam e que não conhecemos e nunca vamos conhecer, numa espécie de zumbido silencioso. A noite caía luzes aqui e ali, mas no alto ainda todas aquelas casas negras, enigmáticas silhuetas fumegantes de caligem. Ele estava na beira de um fosso imenso e escuro. Dali vinha Laide daquele reino desconhecido, e uma voz dentro de Dorigo não era bem uma voz, sim uma badalada profunda que o chamava. Que idiotice, disse consigo mesmo. Olhou para o relógio. Naquele momento, vinda do banheiro, chegava Laide com os cabelos puxados para cima num coque firme, realmente de mau gosto e sem batom. Ela disse: como? Ainda não se vestiu? Tornou a vê-la alguns dias depois, ainda na casa de Dona Emelina. Telefonou como de hábito, mas já perguntando por Laide. Desta vez ficou um pouco decepcionado ao encontrá-la de novo naquela espécie de sala de estar. Tinha os cabelos presos na nuca e, no conjunto, dava uma impressão de desalinho. As feições discretamente vulgares e insolentes de seu rosto eram bastante evidentes. O narizinho petulante com ponta em forma de batatinha. O movimento dos lábios que se abriam como conchas, com um ar de esperteza, provocante e segura de si. Também ficou chocado com a desenvoltura com que, em sua presença, Nadia Ermelina e de uma outra moça feiosa que estava de passagem, Laide falava de coisas indecentes. Contava casos de suas colegas bailarinas, dizia que todas eram putas. Mas ainda deve haver alguma virgem, ou não? Disse Ermelina. Oh, sim, claro, respondeu Laide rindo traço, mas no fundo são piores que as outras. Tenho uma amiga, de boa família e tudo mais, que é uma imunda, de tanto, e fez um gesto que explicava tudo. Ficou com os quadris deste tamanho, teve até que parar de dançar, para vocês verem que atividade. E, no entanto, ainda é virgem. Porque diz que os quadris aumentaram? Perguntou Dorigo. Não tem coisa pior para isso, explicou Laide, categórica, com ar de quem é entendida no assunto. E mesmo fazendo amor não foi como da primeira vez. Carícias e beijos pareciam formalidades burocráticas. Enquanto isso ele aproveitava para tentar saber mais sobre ela. Laide, porém, não estava disposta a confidências. Conseguiu saber apenas que morava com uma irmã casada, 12 anos mais velha do que ela, que a mãe morrera meses atrás, o pai há 15 anos. Sua irmã vivia adoentada, o cunhado tinha uma pequena indústria. O fato de ser bailarina do Scala lhe dava bastante liberdade para sair e voltar à noite, bem tarde. Sobretudo quanto ao Scala, Laide era extremamente evasiva. Na esperança de ser estimado por ela, de estabelecer uma espécie de elo profissional, Antônio comentou que, justamente naqueles dias, andava às voltas com os preparativos de cenários e figurinos para um balé de La Chenade, L'Étoile du Soir. Ela tomaria parte também? Oh, claro, mas ela não gostava muito daquele balé. Mas ontem, por exemplo, você estava no ensaio. Ontem, não. Estava meio febril. Quanto ao sobrenome, então, não houve jeito de saber. Pra quê, se a gente pode se ver do mesmo jeito? De que tem medo? De nada, eu sou assim. Quanto menos sabem de mim, melhor é. Não confia, é isso? Não tem nada a ver. Só que não digo meu sobrenome a ninguém. Mas o telefone, pelo menos, você pode me dar. Ah, imagine, isso então é que ninguém mesmo sabe. Ai de mim se ligarem me procurando, minha irmã fica uma onça. Como é que a Ermelina entra em contato com você, então? Eu telefono. De vez em quando sou eu que ligo. Para saber se há alguma novidade. Ou então ela me liga depois da meia-noite, no DUI. A boate. É. Como?
Você vai lá todas as noites? Todas as noites, não. Quando vou, faço um número. Número de quê? Um slow. Vestida de que jeito? Com uma malha inteiriça. Dorigo fora algumas vezes ao Dui, com amigos. Tinha esse nome por alusão ao cárcere de São Vítor, popularmente conhecido como Eudo devido ao número 2 da entrada. Ficava na cidade, no subterrâneo de um bar, um desses inferninhos ditos existencialistas, decorados com esquisitices macabras ou abstratas, bem ao gosto universitário. Rapazes e moças, bastante jovens até, exibiam-se em frenéticos bogeoges e rock'n'roll de estilo acrobático. No geral, um lugar bem alegre e simpático, mais para esportivo, de certa forma, do que picaminoso. Mas ficava no subterrâneo e a estreita escada por onde se descia, os grafitos impertinentes de sentido dúbio, a prepotência ainda que ingênua das pinturas murais, certo surrealismo à francesa imprimiam-lhe um ar de suspeito e de submundo que deixava os senhores burgueses fascinados. Não havia taxigeiros. Mas certamente as ninfetas dos números não eram menininhos de convento. Haja visto o fato de se deixarem manusear, durante as piruetas e saltos mortais, por todas as partes possíveis e imagináveis do corpo. Antônio lembrou-se de ter assistido a um slow, uma espécie de dança Apache moderna, em que a garota era tirada várias vezes ao chão, maltratada e puxada pelos cabelos. Lade devia fazer algo parecido. Desculpe perguntar, mas como consegue conciliar com Scala? Mesmo quando tem espetáculo, no Scala não passa de 00:30. E sua irmã sabe que você dança no Dui. Minha nossa, ai de mim se soubesse. E a que horas volta para casa? Às 3? Às 4? Olha, o mais tardar a 1:30. Se não, minha irmã. Todas essas histórias estavam muito mal contadas. O fato de Ermelina não saber o telefone dela, por exemplo. A irmã não saber que tipo de vida levava nem saber que dançava no Dui. Como se o Scala lhe permitisse dançar num lugar pouco recomendável. Mas ela falava com tanta convicção, com um tom tão sincero que era impossível não acreditar, seria preciso pensar num verdadeiro monstro. Além do mais, que lhe importava? Lade poderia satisfazê-lo ainda umas 2 vezes, no máximo, mas, terminada a curiosidade, se cansaria dela. Pois não era daquelas profissionais espertas que sabem renovar o desejo mesmo depois de frequentes contatos. Se chegou a demonstrar interesse por ela, por sua vida profissional, foi apenas pelo fascínio que aquele ambiente desconhecido, a existência daquelas jovens, exercia sobre ele. Como viviam elas? Com que aspirações? Como conseguiam resistir? Quem eram seus verdadeiros homens? Elas participavam do mundo das famílias honestas e normais e ao mesmo tempo do submundo, frequentavam os mais ricos filhinhos de papai, tinham acesso às suas luxuosas mansões, andavam nas suas Ferrari ou nos seus iates, iludidas de pertencerem àquela sociedade quando, na verdade, eram usadas por esses senhores como meros instrumentos de diversão e prazer e, portanto, completamente desprezadas. Eram levadas como hóspedes especiais aos garçonières dos milionários, mas se criassem problemas ou não quisessem se submeter docilmente aos mais obscenos e humilhantes caprichos, ou pedissem 10.000 a mais, arriscavam-se a serem postas porta fora a pontapés por homens bêbados, e xingadas de todos os nomes, como as vagabundas baratas. Enchiam a boca para dizer que conheciam as costureiras de luxo e os mais famosos hotéis internacionais. Orgulhavam-se de frequentar os nightclubs mais fechados. Nas lojas nunca estavam satisfeitas e bancavam as superiores. Andavam pela rua altivas, com ares de princesas intocáveis. Mas depois, por uma nota de 5.000, perdiam a classe e iam correndo, no hotelzinho perto da estação, satisfazer a luxúria de um marchante de gado, cinquentão, gordo, sujo, que as tratava como empregadas. No corredor, ao sair, encontrou Ermelina. A porta da sala estava fechada, ouvia-se um ruído de conversa interrompido apenas por algumas risadas. Outro cliente, era provável. Talvez para Lade. Antônio entregou as 20.000 liras à patroa. Despeça-se da Lade por mim. Nada disso, ela já vem. Ermelina entreabriu a porta do banheiro. Está pronta? O seu Tonino quer se despedir de você. Lade saiu do banheiro de combinação. Cumprimentou-o sorrindo. Tchau, paixão, paixão. Aquele paixão não lhe caiu bem. Era tão profissional. Foi embora, aliviado. Mas o encontro com Lade o deixara perturbado. Talvez também pela lembrança da garota do Corso Garibaldi. Como se algo o tivesse tocado profundamente. Como se aquela menina fosse diferente das outras.
Como se entre eles muita coisa tivesse que acontecer. Como se ele já estivesse diferente. Como se Lydie encarnasse, da maneira mais perfeita e intensa, o mundo proibido da abertura. Como se houvesse uma predestinação. Como quando alguém, sem qualquer sintoma particular, tem a sensação de estar ficando doente, mas não sabe de que nem por quê. Como quando ao ouvir o ranger do portão, embora o prédio seja enorme e nele vivam centenas de famílias, havendo, portanto, um contínuo entra e sai, se sabe que o abriu uma pessoa que vem nos procurar. Por isso, de certa forma, ele temia o terceiro encontro, embora o desejasse bastante. As coisas podiam se complicar. Ele poderia se apegar, ficar mais envolvido. Mas que nada. O fascínio da bailarina se desfez sozinho, na banalidade de uma constante cópula comprada. Lydie era como tantas outras. Graciosa, sim, autêntica, espirituosa. Porém, vazia. Nunca haveria nada entre os dois. De resto, no dia seguinte, Antônio saiu com seu amigo Soranza para esquiar. Ficou uma semana em Sistrele. Lá estava Dedê, uma garota de ótima família que ele conhecera um ano antes em Cortina. Iam esquiar juntos o dia inteiro. Lydie já não sabia da sua existência. O ensaio do balé L'Étoile du Soir, de La Chenade, estava marcado para as 4 da tarde. Avisaram Antônio em cima da hora e ele já havia pedido a Dona Ermelina que marcasse com a Lydie justamente às 4. Quem o senhor prefere? Perguntara ao telefone Dona Ermelina. Chamo a Lydie. Na voz, um leve tom de malícia como se ela tivesse percebido alguma coisa. Quem o senhor prefere? Indagara Ermelina. Bem, não sei, disse ele. Chamo a Lydie. Lydie, é. Ou Alieta. Alieta. É, ela me disse que se chamava Alieta. Ah, sim, Alieta. Aquela meio robusta. A própria, confirmou Antônio. Então prefere Alieta. Para mim, tanto faz, uma ou outra, a senhora é quem decide. Não era verdade. Conhecer Alieta, por sinal um mulheraço, alguns meses antes e tornou a desejá-la. Ruiva, ombros típicos de lançadora de dardo, seios planos e rijos, coxas que sabiam apertar. A Lydie, em matéria de sexo, ele já conhecia bem, não lhe daria nenhuma nova sensação. Graciosa, sem dúvida, um tipo que lhe agradava muito. Mas, está bem, disse Dona Ermelina ao telefone uma das duas. No entanto, à última hora avisaram-no do ensaio e ele tornou a ligar para desmarcar o encontro. Paciência, disse Dona Ermelina agora é só torcer para conseguir encontrá-la. Quen. Marquei com Lydie. Minto, mas a culpa não é minha. Não faz mal. No fundo, ele ia mais por vício do que realmente por necessidade, só pelo prazer de sentir, pelo indescritível prazer de desfrutar uma jovem quase desconhecida, que durante 20 ou 30 minutos era toda sua, como uma esposa, e era bem provável que fosse linda, uma daquelas que todos param para olhar na rua. Mas, enquanto se dirigia ao palco, lembrou-se que Lydie também devia estar lá, pois o balé contava com todo o corpo de baile da escola. Subiu ao palco com um certo embaraço. Para ele, que não lidava com esse tipo de trabalho, as bailarinas eram, antes de tudo, mulheres e não artistas. E era a primeira vez que as via tão de perto. Na ribalta havia 6 ou 7 cadeiras, para o coreógrafo, Vassilievski, a diretora da escola de dança, o compositor, vindo de Paris, o maestro, o maître de balé e os demais. Adiante, um músico sentado a um piano vertical fazia o papel da orquestra. A cortina estava aberta, mas a sala continuava imersa na obscuridade. Apenas pequenas lâmpadas brancas iluminavam o proscênio. Acima e mais atrás descortinava-se o misterioso antro do palco, numa fantástica mistura de cenários enrolados, cordas, passarelas, estranhos mecanismos, passadiços, perspectivas vertiginosas que davam a ideia de um mundo peculiar, complicadíssimo, fascinante e absurdo. Os cenários que Antônio desenhara ainda não estavam prontos. Como pano de fundo, a célebre representação em perspectiva de um claustro, usada sem dúvida para a força do destino. Fizeram-se as apresentações, ofereceram-lhe uma cadeira. Antônio era tratado com uma deferência especial, como um hóspede que não está bem a par dos hábitos da família. Na verdade, ele bem que poderia não ter ido naquele dia. Os figurinos não tinham sequer começado a ser confeccionados. Contudo, enquanto o pianista atacava os primeiros acordes, o maître de balé aproximou-se de Dorigo e segredou-lhe que Clara Fanti, a primeira bailarina, queria pedir-lhe algumas explicações a respeito do traje desenhado para ela.
E, enquanto falava, esboçava um leve sorriso como quem diz, o senhor já viu que é o tipo de garota que sempre tem algo a reclamar. Foi quando ele percebeu que pouco estava se importando com os figurinos ou os cenários. Se fosse só pelos figurinos e cenários, talvez nem tivesse aparecido. Ao concluir um trabalho, costumava perder o interesse por ele, completamente, por preguiça talvez, o que, na prática, resultava numa norma sábia. Viera por Lyde, até então não tinha consciência disso, mas agora sentia-se tomado por uma angustiante impaciência. Um enxame de bailarinas, 10 ou 12, entrou no palco, às sombras da noite. Nenhuma delas, evidentemente, estava a caráter. Todas usavam as malhas pretas de costume sem maquilagem, os cabelos suspensos por fitas ou lenços amarrados atrás da nuca, magras, e assim vestidas davam uma impressão de ostensiva desenvoltura, de desleixo, de sujeira até, por causa das manchas esbranquiçadas nos joelhos, nos cotovelos e no traseiro. Todavia, esse mesmo aspecto de desmazelo imprimia àquelas garotas um quê de provocante, de arrogância. Antônio percebeu rapidamente, ainda mais porque os colantes modelavam os jovens corpos em todo tipo de formas e curvas, que elas eram infinitamente mais desejáveis do que no esplendor de um elaborado vestido de bailarina. Vendo-as assim de perto, em pleno trabalho, sem maquilagem ou adereços, simples e naturais, mais nuas do que se estivessem efetivamente despidas, Dorigo instantaneamente compreendeu seu segredo. A razão pela qual durante séculos e séculos as bailarinas representavam o próprio símbolo da mulher, do carnal, do amor. Entendeu que o balé nada mais era que um fantástico símbolo do ato sexual. A regra, a disciplina, a férrea e muitas vezes cruel obrigação imposta aos membros de se lançarem em movimentos difíceis e dolorosos, o forçar aqueles jovens corpos virgens a se exibirem nas mais distendidas e abertas posições, a liberação das pernas, do tronco, dos braços na sua mais completa disponibilidade, tudo era para satisfazer o macho. Um macho ao qual as bailarinas, com ímpeto, com sofrimento, com suor, se abandonavam. E a beleza estava justamente nesse apaixonado e despudorado abandono. Sem que se dessem conta, era uma verdadeira oferta, um convite ao enlace carnal. Aquelas bocas entreabertas, as alvas e tenras axilas inteiramente à mostra, as pernas escancaradas, o peito jogado para a frente numa atitude de holocausto, como que se atirando nos braços ardentes de um deus invisível e insaciável. Os grandes coreógrafos, com sábia genialidade, conseguiram estilizar esse fenômeno sexual em atitudes aparentemente castas, que não mereciam críticas de nenhuma espécie. Mas lá estava o símbolo. De sorte que, para quem sabia interpretar, uma sequência de passos clássicos tinha muito mais alcance que a lúbrica dança do ventre dos stripteases dos cabarés. Claro, ninguém ousava confessar em voz alta ou escrever essas coisas, em nome dessa conjuração geral de hipocrisia que esconde o mundo do amor. A dança, Dorigo descobriu, nada mais era que um impulso lírico do sexo, o resto não passava de figuração ou idiotice. O grosseiro e libidinoso oferecimento carnal das prostitutas de bordel era uma farsa ridícula em comparação com a alusiva e maliciosa sedução das dançarinas. E quanto mais talentosa uma bailarina fosse, mais audaciosas, perfeitas, leves, harmoniosas e acrobáticas as suas proezas, mais intenso crescia o desejo, em quem a contemplava, de abraçá-la, apertá-la, apalpá-la e acariciá-la, especialmente nas coxas, de possuí-la a fundo. Outro enxame de bailarinas, 10 ou 12, ganhou o palco, às sombras do crepúsculo. Lyde não estava nesse grupo. Antônio teve um ligeiro sobressalto ao pensar reconhecê-la na terceira do grupo, uma pequena morena. Seus movimentos eram tão rápidos que não era fácil distingui-los. Mas a moreninha aproximou-se e, rodopiando, parou de repente, ao mesmo tempo que as companheiras, fazendo um arabesco. Assim, de perfil, ele pôde perceber que o nariz era muito diferente do de Lyde. Em seguida entrou a primeira bailarina, depois houve um pas de deux, o primeiro grupo interveio, encadeando-se uma coreografia coletiva. A coisa já estava se tornando cansativa. Embora a companhia estivesse bastante preparada e demonstrasse saber o balé na ponta dos pés, Vassilievski, vestido uma espécie de macacão, interrompia a todo instante, na certa mais pelo prazer de exibição pessoal e, sem música, repetia este ou aquele passo, cadenciando com curiosos gritinhos, lá, tá, lá. Já não era tão jovem, devia beirar os 50 e mesmo assim o ímpeto, a precisão, a elegância, a força muscular inclusive, eram ainda os dos seus tempos áureos,
quando considerava um dos 2 ou 3 maiores bailarinos do mundo. Os 8 vagalumes entraram finalmente, muito jovens e franzinas, ostentando elas também aquele ar de desleixo e desmazelo característico das operárias que já nem se preocupam mais em agradar no serviço, e mesmo os espectadores do ensaio não as julgavam pela beleza. Quanto a Dorigo, novo naquele ambiente, nenhuma bailarina parecia ter reparado nele. Lydie tampouco estava entre os vagalumes. Seguiu-se uma invasão de morcegos, uma dezena de homens dessa vez, os quais deram muito trabalho a Vassilievski, que corrigia, retificava, modificava, e até acabava inventando novos movimentos. Só os morcegos gastaram uma meia hora nesse dança para repete. Enquanto Antônio seguia com os olhos a demonstração de Vassilievski, eis que os fogos fátuos irromperam, à direita. Na hora ele nem se deu conta. Havia 8 bailarinas. Elas avançaram em passinhos rápidos, nas pontas dos pés, depois armaram uma roda, no canto, apoiando-se ora nas mãos, ora nos pés. Antônio viu-a de imediato. Cabelos presos num coque, sem maquilagem como as demais, aquela cara meio apatetada que as mulheres têm ao acordar pela manhã. Se dependesse do rosto, talvez não a tivesse sequer reconhecido. E também não foi pelo corpo que a reconheceu, pois este se confundia facilmente com os das companheiras, mais ou menos da mesma compleição. Reconheceu-a graças ao seu porte característico, descontraído, altivo e arrogante. Das 8, era a única que evoluía sem muita convicção, quase com desânimo, sem esticar bem os braços ou jogar as pernas para o alto nas reviravoltas, limitava-se a esboçar o gesto. Como se quisesse dizer, isso é o tipo de coisa que eu tiro de letra, não vou me cansar a troco de nada. Ele a devorava com os olhos, ela, porém, só olhava na direção oposta. Era ela, mas não era exatamente ela. Seu traje, que não era bem um traje, a transformava a tal ponto que ela até parecia ter uma outra expressão facial. Antônio chegou a achá-la mais baixa, por causa das sapatilhas. Lydie usava um colante preto, de mangas compridas, e grossas meias também pretas, que lhe chegavam quase até a virilha. Difícil era saber como conseguiam não deslizar. E entre a extremidade inferior do colante e a beirada das meias uma meia-lua de carne ficava à mostra na parte lateral. Ela não era a única a se trajar assim, certamente era uma praxe admitida. Mas aquele pedaço de coxa nua que aparecia representava como que uma alusão, uma referência a outras coisas proibidas. A malha dela não é como a das outras, o seu colante com saiote aderente, de mangas compridas, modela as suas costas, os seios de menina e o traseiro. Nas pernas, meias pretas a encobri-las, mas, de lado, a borda superior não coincide com o limite inferior da malha, o qual, devido à pressão das carnes, mostra-se cavado. Dessa forma, uma nesga de carne sobressaía em meio ao negro. Quase uma provocação, um coquetismo, uma piscadinha de olho, um convite. Ao terminar as reviravoltas, Lydie passará perto dele, a menos de 2 metros, e virando a cabeça ora de um lado, ora de outro, ela o verá. Seu olhar bateu em cheio no seu rosto, mas ela nem pestanejou, nenhuma alteração nas feições, nenhum sinal de reconhecimento. Como se nunca o tivesse visto antes, como se ele nem existisse. Não. Realmente não está nem um pouco interessado nos figurinos, nos cenários ou no seu trabalho. Que fossem para o inferno. Dorigo só tinha olhos para ela, na esperança de que ela se destacasse, que fosse a melhor. Mas, a bem da verdade, ela não era melhor nem pior que as outras, sentia-se que poderia fazer melhor, contudo, insistia em mostrar que não estava com vontade. Lydie evoluía preguiçosamente, o mínimo indispensável para não quebrar a harmonia do grupo. Passou ainda 2 vezes diante dele, e sem dúvida ouviu, mas era como se ele fosse transparente. De repente, Vassilievski bateu forte com o pé e fez um gesto com a mão direita. A música do piano parou, era sinal de que o coreógrafo concedia uma pausa. Bailarinos e bailarinas dispersaram-se. Não, meninas, fiquem aqui. Só mais 5 minutos. Não dá tempo de irem aos camarins, gritou a diretora da escola de dança, pois algumas já estavam se afastando. O diretor de cenários apareceu nesse meio tempo. Cenógrafo famoso, homem distinto, aproximou-se de Dorigo para felicitá-lo pelas maquetes. Fez elogios entusiasmados, um pouco exagerados talvez, mas sem hipocrisia, talvez para que Antônio, novato naquele ambiente onde parecia um peixe fora d'água, se sentisse mais à vontade. Obrigado, disse Antônio. É muita bondade sua. Sabe, é a primeira vez que faço cenários de peso.
Mas conto com sua ajuda. Às vezes, com simples esboços lançados numa folha de papel, vocês são capazes de criar obras-primas. Enquanto falava, viu Lydie mexendo com um bailarino, um rapagão bonito, bem mais alto que ela. Brincando, ela lhe deu um soco na altura do peito. Ali, sim, era ela, atirada, maliciosa, coquete, bem do povo, segura de si. Foi como uma alfinetada, uma fisgada dolorosa. Aquele soco simbólico, amigável, era fruto de uma intimidade de bastidores, ou mesmo do relacionamento livre e despreocupado de ambas as partes, com uma quantidade de lembranças, trabalho, esperanças, camaradagem, noitadas loucas por Milão afora, fofocas da profissão, piadas pesadas, confidências, noites de amor, por que não? Enfim, um relacionamento que nunca será possível entre Lydie e Antônio. Ele sabe disso, é só considerar a diferença de idade. No fundo, poderia ser seu pai. Então chegou a senhora Novi acompanhada de Clara Fanti para tratar das modificações do traje desta última. Não lhe agrada? Perguntou Dorigo à primeira bailarina. Não, não, pelo contrário, gosto muito, mas é impossível dançar com este penacho na cabeça. Antônio estudava. Vista assim de perto, em malha de ginástica, a estrela nada tinha a ver com aquela espécie de minúscula e palpitante fada que se costumava ver da plateia ou nas páginas de revistas. Mesmo assim, ela também ficava mais sexy com a roupa de trabalho. Tinha um rosto definido e bem desenhado de menina voluntariosa, só os braços bastante musculosos mostravam ter pelo menos 30 anos, as pernas eram perfeitas e ela as tornava mais provocantes colocando sobre o colante preto meias cor-de-rosa que chegavam quase até as coxas e terminavam no tornozelo. Embora parecessem mais fortes, rijas e enérgicas, nem as coxas nem a barriga das pernas deixavam de ser bem torneadas, enquanto o resto da silhueta tinha uma leveza e uma fragilidade quase infantil. Mas, engraçado, Dorigo não sentiu o menor desejo por ela. Não é um penacho, disse. Tem de ser algo bem leve. Uma espécie de filigrana. Feita de quê? Ah, isso não sei lhe dizer, confesso que não entendo nada disso. Mas sem esse penacho, como a senhora chama, seria preciso modificar a roupa inteira. Não, da roupa eu gosto. Então deve conservar o penacho. Mas como acha que vou poder dançar com esse troço na cabeça? Quer me dizer, por favor, como vou dançar? A senhora Novi interveio, alegre e dona da situação, como sempre. Sugeriu que o penacho fosse menor e feito com um material bastante leve. Clara nem se daria conta dele ao dançar. Enquanto isso, alguns bailarinos e bailarinas aproximaram-se para ver o esboço da roupa. Mas ela não estava entre eles. A discussão durou alguns segundos, as duas se foram. Ele se viu sozinho e deslocado no meio do palco, que começava a ser tomado novamente pelos bailarinos, já que o ensaio iria recomeçar. Antônio ficou algum tempo indeciso, olhando à sua volta. Foi quando percebeu que a 2 passos dali, dando-lhe as costas, estava Lydie. De mãos nos quadris, conversava com 2 rapazes, mas o de antes não estava entre eles. Foi uma cena muito rápida, um ínfimo lapso de tempo que, ainda assim, iria guardar para o resto da vida. Outra bailarina, loura, aproximou-se de Lydie e disse: Ei, Masa, vem aqui um instante, por favor. Lydie voltou-se para segui-la depois de ter se despedido dos rapazes, acenando com a mão esquerda. Dessa forma, ficou cara a cara com Dorigo. Era inevitável, por uma fração de segundo, pelo menos, ela o encarou. Ele estava prestes a cumprimentá-la. Mas como antes ela não esboçara o menor gesto para ele, Antônio intuiu que a jovem, no Scala, preferia fingir não conhecê-lo, por um escrúpulo de decência, talvez, para não misturar alhos com bugalhos. Agora, porém, estavam tão próximos, tão frente a frente, e relativamente afastados dos demais, ninguém na certa os observava, que seria absurdo não se cumprimentarem. Antônio se conteve, porém, esperando que ela tomasse a iniciativa. Mas a bailarina, depois de encará-lo firmemente, virou-se para o outro lado e foi atrás da amiga. Mas nesse retraimento não havia a pressa característica de quem quer evitar um contato. Era estranho, seu comportamento não demonstrava a menor simulação, o menor fingimento. Mais do que uma total indiferença, era uma ausência absoluta de reação, pois a indiferença também é uma postura diante da realidade exterior. Como se ela, mesmo olhando no rosto, não o visse. Como se ele fosse uma parede, um móvel ou algo tão corriqueiro que já nem causa espécie. Isso não era típico de Lydie, e Dorigo não conseguia entender.
Lydie deveria ao menos ter batido as pálpebras, ou manifestado algum sinal de surpresa, enfado ou susto que a fizesse entreabrir os lábios. Mas não, nada. E isso era inexplicável. Deixava-o inquieto. Ele pensava, é bastante compreensível ela querer manter totalmente separadas as suas duas vidas, a de prostituta e a de bailarina do Scala. É compreensível que, uma vez concluída a transação, ela queira excluir um cliente da sua vida particular e profissional. Esse cliente, caso venha a encontrá-lo no Scala, será considerado um desconhecido como outro qualquer. Pensado assim, Dorigo sentia-se ofendido, mortificado, como homem e como artista. Mas o que acontecera, ou melhor, o que não havia acontecido, era ainda mais humilhante para ele. Dorigo sentia uma confusão, um desgosto, uma raiva remoendo dentro de si, sem entender o motivo. Seria pelo fato de ter constatado que ele, Dorigo, não era sequer uma lembrança para ela. Seria porque nem sua qualidade de cenógrafo conseguira impressioná-la. Seria porque ela fazia questão de considerá-lo apenas como um cliente, ou seja, uma larva fisicamente indiscriminada, sem querer considerá-lo como um colega de trabalho. Seria por essa impossibilidade de interessá-la, se não de agradar, de tomar parte no seu mundo de alguma forma. E então sentiu raiva da raiva. Por que se importava tanto? Por que se torturava daquele jeito? Afinal, em que essa Lydie o interessava? Pelo fato de ela ser uma garota de transação, já estava farto, já conhecia de cor tudo que ela podia oferecer. No mais, uma idiota qualquer. Ou era o fascínio romântico da bailarina que agia sobre ele? Seria possível? Tão provinciano assim? E, afinal, que bailarina era ela? Uma reles figurante, apenas um números, sem nenhuma personalidade de artista. Além do mais, tinha mesmo certeza de que a garota do ensaio era Lydie. 3 dias depois telefonou para Dona Ermelina. Diga-me, poderia ver a Lydie amanhã à tarde? O fato de ela ter fingido não reconhecê-lo ainda estava atravessado na garganta. Queria uma explicação da parte dela. Lydie? Disse Ermelina. Sabe, no dia em que o senhor não pôde vir, ela chegou na hora, coitada. Ela chegou aí às 4? Às 4 em ponto estava aqui. Mas como? O ensaio do balé também era às 4 e ele vira Lydie no palco. Ou aquela danadinha teria conseguido chegar a tempo no teatro, para a entrada do seu grupo. Isso explicava talvez aquele ar de desânimo. Contudo, Dorigo preferiu não fazer perguntas a Dona Ermelina, essas coisas não lhe diziam respeito. Combinaram para o dia seguinte, às 2h30. Mas na manhã seguinte Lydie ligou para ele no escritório, era a primeira vez, e ele sentiu um estranho prazer ao ouvir aquela sua vozinha com R. Escute, disse ela traço, precisa me fazer um favor. Tenho que ir a Roma às 2h20. A Roma? Fazer o quê? Meus tios vão me hospedar por uma semana. De vez em quando eles me convidam. Não quero perder essa oportunidade. E o Scala? Arrumei um atestado médico. Bem, então não podemos nos ver, é isso? Não. Queria saber se podia ser antes. Antes a que horas? Não sei, a 1h15. Assim, depois você poderia me levar à estação. Não vamos ter tempo nem de respirar, então. Se você não pode, paciência. Não, não, vamos nos encontrar. Que tal a 1h lá na Ermelina? Tchau. Lydie fazia mesmo questão de vê-lo. Ou seria só pelas 15.000 liras? Dorigo tinha muito trabalho naquele dia. Mas deu um jeito para ficar liberado mais cedo. Deixar de almoçar não era problema. A 1h estava na casa de Dona Ermelina. Acomodou-se na saleta. Dona Ermelina voltou logo para a cozinha. Ainda não terminara de almoçar. Podia-se ouvir outra voz de mulher. Ele acendeu um cigarro. 1h05, 1h10. Dona Ermelina reapareceu. Essas meninas são todas iguais. Cabecinhas de vento. Sabe onde tive que ir procurar a sua Lydie, ontem à noite? No telefone, ela não atendia. Onde? Lá na boate, no DUI, onde ela faz um número. Faz um número todas as noites. Quando está aqui em Milão, sim. Por quê? Costuma sair da cidade? Bem, nestes últimos tempos vai muito a Módena. A Módena? Para quê? Ela diz que é a trabalho, para fazer fotos de moda. Em Módena? Parece que é um famoso ateliê de alta costura, por lá, mas eu não sei. E agora? Já é 1h15. E me disse que tinha que pegar o trem das 2h20. Ela não devia agir assumir lição, a esta altura ela não vem mais. Devia ser a 20ª vez que consultava o relógio, que ridículo.
como se estivesse esperando a amada. Afinal ela era uma leviana qualquer, à disposição de quem estivesse disposto a gastar 20.000 liras, menos até. Não seria de admirar se Lydie, por conta própria, se entregasse até por menos. Aliás, era bem provável. Essas garotas quanto mais ganham, mais gastam. Nunca tem dinheiro que chegue. Até 5.000 a mais já ajuda. Até 4, até 3. Só de pensar nisso Dorigo sentia uma coisa por dentro. Um despeito, uma angústia, uma ardência sem sentido. Consultou o relógio mais uma vez. 1h17.